Fala pessoal, bom dia. Gabriel aqui e esse é o Do Quarto para o Mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Jesus abençoe seu dia, que Jesus abençoe meu dia. Bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, bom dia Deus Pai. Abençoe essas pessoas que estão me escutando, que o Senhor possa me edificar e edificar elas. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vim contar a minha história, meu testemunho. Eu espero que você seja muito edificado e cheio de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Meu nome é Gabriel, eu tenho 26 anos e eu sou paraense. E hoje eu vim te contar como Jesus me alcançou. Deus é real, Deus existe, Ele é real, Ele fala e Ele tá perto. Se você deixar Ele entrar, se você se comunicar com Ele, se você interagir com Ele, Ele interage de volta. Minha história começa em 1999. Eu sou filho do Jonatas e da Ana. Desde que eu me entendo por gente, o meu pai trabalhou muito, estudou. Ele era um cara calmo, tranquilo, muito gente boa. Já a minha mãe, ela era uma pessoa um pouco... Aí, moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. Eu te chuto de hoje até amanhã. Arranco teu couro, faço um abajur e quer reclamar, vai falar com um bispo. Então acabava que eu sofria bastante na convivência com a minha mãe. Não sei se aí quem tá me assistindo tem mãe, né, que é meio assim, né? Então, personalidades. O meu pai ia lidar comigo, ele tratava, por exemplo, eu aprontava alguma coisa. Ele ia conversar comigo, ele lidava assim. Meu filho, você tem que aprender a respeitar sua mãe. Olha, na minha época, meu pai me dava surra. Hoje em dia, eu converso com você, eu te ensino. A tua mãe, ela é um pouco assim, mas você tem que aprender a respeitar ela. Você tem que comer, dar valor à comida. Olha, em 1975, na minha época, eu não tinha um prato de arroz, meu filho. Então, você tem que comer. Já a minha mãe, ela ia lidar comigo, eu aprontava alguma coisa, não queria comer, ela lidava assim. Olha, moleque, tu me respeita. Tu me respeita que eu sou tua mãe. Tu me respeita, menino. E tu come só que agora. Engole o choro. Engole o choro. Na minha época, tá pensando que tinha isso aí? Engole tudo isso aí. Olha, moleque, eu te dei a vida, eu tiro. Quer que eu pegue o cinto? Na infância, eu tinha 2 refúgios. Um era o meu pai, só que ele trabalhava muito, então eu via ele pouco. Mas as poucas vezes que eu via... Te amo, pai. E a escola era o meu refúgio. E às vezes quando Deus não consegue te alcançar, ou então você não fala com Deus, ninguém te ensinou, então coisa assim, Ele cria algumas situações pra ainda te ajudar, tá presente mesmo sem tu saber que é Ele. No meu caso era a escola. Eu era muito aceito lá, tinha muitos amigos. Tinha crescido desde pequenininho, então fui crescendo com o pessoal, aquela coisa, aquela galera, com a rapaziada. Mas... meu pai foi crescendo na vida profissional dele e ele recebeu uma proposta. Qual era a proposta? Nós vamos sair de Belém do Pará para se mudar para Fortaleza, Ceará. Quando eu soube dessa notícia, eu lembrei que meus amigos iam para as férias de julho e eles contavam que eles passavam no Beach Park. E aí eu falei, caramba, eu vou morar no Beach Park. Criança se ilude, né? E aí eu comecei a imaginar, meu Deus, vai ser massa, não sei o quê. Daí eu contei pro pessoal na escola, né? Contei me achando, contei tudo mais, e ao mesmo tempo uma galera ficava triste, daí eu dizia, nossa, eu sou importante, eles ficaram tristes porque eu vou. E ao mesmo tempo eu ficava um pouquinho triste, mas com a esperança do futuro, de como ia ser no Ceará. E eu preciso contar o meu nível de aceitação e de amizades lá para que vocês entendam a dor que eu tive quando teve a mudança, né? Teve uma vez que tava no intervalo. Tava uma galera lá de todas as séries, né? Cada turma tinha 40 e poucos alunos, então tava primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, fundamental, tava tudo assim, a galera tudo junto. Daí alguma menina, eu tinha muitas amigas, então daí alguma menina gritou pras outras, falou assim, o Gabriel vai embora, não sei o que, aí veio um monte de menina me abraçar. Pense num dia que eu me achei. É que o Cleitinho chegou, terror de Satã. Já meditei na palavra, porque eu sou sagaz. Hoje vai ter culto do jovem. Vem pra igreja de viado. Hoje vai ter culto do jovem. Hoje vai ter culto do jovem. Eu quis contar isso pelo que eu vou contar agora. Eu tinha um nível de aceitação forte na escola, então chegou o dia da mudança, aconteceu, nós nos mudamos para Fortaleza, Ceará. Tudo que a criança iludida tinha pensado, meu balãozinho foi estourado. Eu comecei a estudar, eu achava que eu ia chegar na escola e ia ser assim. Mas quando eu cheguei foi assim. Comecei a sofrer bullying na escola. Então de aceitação eu fui pra rejeição e comecei a sofrer bullying. O relacionamento dentro de casa com a minha mãe ainda era a mesma coisa. E agora eu tinha virado adolescente. Então pais de adolescente vão entender que é uma outra fase. O adolescente está se descobrindo. Então começou só por água abaixo. Aí eu descobri que no Ceará o bullying se chamava frescar. Tô frescando, mano.
Na época eu tinha um cabelão, meu Deus. Eu chegava na sala de aula e eles falavam assim: tu estacionou tua moto aonde que tu ainda tá de capacete? Tira o capacete, mano. Ô, professor, o Gabriel aqui de capacete no meio da sala de aula. Professor, cara, tinha nem um capacete, meu Deus, olha o tamanho da cabeça. Daí eu saía de dentro da sala de aula e ia pro intervalo, o pessoal das outras salas chegava e começava a falar: aí, astronauta, cadê teu foguete? O astronauta. Eles me chamavam de astronauta, que eles diziam que era parecido. Não ri. Hoje em dia eu falo tratado e curado, mas na época eu sofria, nossa. Eu entrava pro meu quarto, eu chorava, eu ficava triste, eu não sabia o que fazer. Daí eu comecei a me envolver com umas amizades erradas e elas me apresentaram a bebida alcoólica. Eu comecei a beber. Quem é? Quem é? É cachaça. Tu anda mais quem? Não, ando sozinho, então entra. Quando você bebe, a dor meio que some. Então, pronto, me apaixonei, era isso que eu queria, comecei a beber. Minha mãe descobria, eles brigavam comigo, meus pais não sabiam mais o que fazer comigo. Porque eu comecei a dar problema, tipo, eu tava cheio de dor por dentro, ninguém me ajudava, eu não sabia, então eu comecei a ser rebelde. Comecei a ir mal na escola, eu tava sofrendo, eu tava sentindo dor e meu pai me cobrando estudo. Meu pai começou a trabalhar mais ainda, os 2 refúgios que eu tinha sumiram, a escola virou um caos e o meu pai começou a trabalhar mais, então ele ia pra fora de casa, quando ele via era só pra me cobrar os estudos. E eu pensava, lá, quero estudar, eu tô sofrendo, eu não sei o que fazer da vida, eu não sei o que é a vida, eu não sei de nada. Desgraça! E a minha mãe... Engole o choro. Daí agora eu quero caminhar já pro final do vídeo, eu quero me encaminhar nisso. E esse assunto que eu vou falar agora, ele é um pouco delicado, então se você passa por isso ou já passou, busque ajuda. Porque chegou agora no nível que a minha vida já tava um inferno, a vida tava desgraçada. Então eu comecei a pensar em quê? Suicídio. E aí eu tinha algumas tentativas, eu fiz algumas tentativas e não sabia como lidar. Meus pais tentaram levar pra psiquiatra, psicólogo e nada dava certo. Até que Deus começou a agir. Deus começou o trabalhar dele comigo. Tinha um vizinho da parte de baixo, o apelido dele era Patrick. Aí, o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. E a mãe dele elogiava muito ele pra minha mãe. Meu filho é um menino bom, um menino trabalhador, um menino que vai pra igreja. Imagina minha mãe escutando. Meu filho é uma benção. Meu filho paga as contas de casa, domingo ele vai pra igrejinha dele, segunda acorda lá pro trabalho, ele cuida da mãe dele. Meu filho é uma benção. Ele toca na igreja, ele é músico. Meu Deus, igualzinho meu filho. Só que não. Jesus, onde foi que eu errei? Meu Deus, eu tô pagando. Olha minha unha, que cutícula é essa, menina? Tô pagando pelos meus pecados e dos meus antepassados. O velho é mentirosa. Ou será que é verdade? Meu Deus, esqueci minhas roupas no varal. É bom que se me arranje logo uma namorada pra sair de casa. Será que o que ela tá falando é verdade? Se for verdade. Será se é? Bora ver. Daí o que a minha mãe fez? Vou pedir ajuda pro Patrick. Ela esperou ele chegar do trabalho. Quando ela viu que ele tava chegando do trabalho, ela foi chorando contar pra ele que eu era rebelde, que eu fazia o que fazia, como é que eu tava. Tudo ela contou e pediu pra ela, falou: Patrick, leva meu filho pra igreja. Daí o Patrick, ficou comovido e aí ele começou a se aproximar de mim. E daí começou o processo de Deus comigo. Porque vale lembrar que o Patrick era cearense. Então ele era fresquinho. Ele pregava Jesus de forma leve e tranquila e eu tava rindo. Ele dizia que eu ia pro inferno e eu tava rindo. Daí, como eu gostava da amizade dele, e isso serve de lição também pra você que é religioso e quer empurrar a goela abaixo de Jesus nas pessoas. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Às vezes com o teu estilo de vida, com o teu jeito de ser, com a tua amizade, tu ganha muito mais o coração de uma pessoa do que ficar, tem que aceitar, tem que fazer, tem que não sei o que. E o Patrick me ganhou assim. Como ele ganhou minha amizade, fazia eu rir, era gente boa, ele me chamava pra ir pra igreja e eu ia. E o Patrick era muito brincalhão. Uma vez eu vi uma peça, lá na igreja que eu visitei. Daí era de céu e inferno. É aquela história, aquela peça bem evangelística, que se tu não aceita Jesus, tu vai pro inferno, um negócio bem assim, E eu tava bebendo, eu tava com a amizade errada, eu tava ficando com o menino, eu tava bem mundano mesmo. Eu cheguei pro Patrick no culto, vendo as coisas, eu falei: Patrick, se eu não aceitar Jesus, eu vou pro inferno. Daí o Patrick, bem Patrick, me falou assim: sim, se tu não aceitar Jesus, vai ter um monte de demônio te cutucando. Imagina tu sentar numa cadeira pegando fogo do capiroto lá. Daí eu ria de nervoso. Mas aí eu digo pra vocês que Deus tava me ministrando. E na época eu assisti uma série Supernatural, quem conhece, do Dean e Sam Winchester. E na 5ª temporada, se eu não me engano, o Dean vai pro inferno, E aí tem um negócio assim,
atravessando ele, um monte de demônio, um negócio bem feio, né? Gente, eu tinha um cagaço, hoje em dia eu melhorei um pouco só. Mas eu tinha um cagaço pra dor. E eu ficava pensando, meu Deus, eu não quero sofrer, Jesus, me ajuda.